Brasil, quais são os problemas que você elencaria, assim, os principais? Eu gosto muito de falar que quando a gente vê problema no jogo, é o produto final. Uhum. Se o produto final está com qualidade ruim, é porque o processo está ruim. Se o processo está ruim, você vem com problema lá atrás. Eu brinco muito que um primeiro ponto, vamos começar lá de cima, da International Board, que é a responsável pelas regras do jogo junto com a FIFA. As regras hoje, para mim, são os problemas. São problemas. As regras hoje, você pega muita regra ali, eu brinco que o Arnaldo é um ser muito evoluído, porque a regra é clara só para ele. Né? Você pega o livro de regras, ela não tem nada de clara. Ela é muito complicada, ela é muito subjetiva, ela dá margem para interpretação, e isso já cria um problema gigantesco. Mas você tem, assim, regras que até são ali mais objetivas, que você entende, o tamanho do gol, o tamanho da área, e o resto cabe muita interpretação. Antes a gente não tinha interpretação no impedimento. Hoje, dependendo do lance de impedimento, tem interpretação. Você tem que interpretar se o jogador interferiu ou não no adversário. Se interferiu, bloqueou a visão de um goleiro, se fez um gesto que atrapalhou o adversário. Então, até na regra do impedimento hoje, cabe interpretação. O que dirá da regra 12, que são as infrações, as faltas, as incorreções que você tem no jogo? A hora que você pega isso, a gente vai começar falando da mais polêmica hoje. O que é mão, o que não é. Antes, o livro de regras trazia claro, né? Ele teve a intenção de pôr a mão na bola. Ele não teve. Todo mundo sabia, ó. Quando o árbitro marcava a falta, era aquela coisa claríssima. E ninguém questionava. E quando não marcava, ninguém reclamava. Hoje, os jogadores não sabem mais o que é mão na bola, o que não é. O torcedor não sabe, o treinador não sabe, a imprensa não sabe, o árbitro não sabe. E eu acho que os árbitros também não sabem. Nem os árbitros sabem mais. Então você tem um ponto da regra aí. E a regra, você pega, por exemplo, a regra fala que a regra da mão, braço, ela fala que você vai julgar o árbitro no momento, tem que julgar se o movimento daquele jogador era natural para aquela jogada ou não. É isso que a regra fala. Então, você tem ali segundos para julgar que aquele movimento é ou não natural. Que aquele braço é um movimento natural para aquele momento, para aquela ação do jogador. Mas aí você entra com as orientações. E as orientações muda de um lugar para outro. Esses dias ontem eu escrevi falando que é uma reclamação mundial, né? Uma matéria para o blog da ESPN. E esses dias eu também escrevi e falei, regra FIFA para quê? Se cada lugar dá sua orientação. Você pega as orientações da Premier League, são totalmente diferentes da do Brasil. O que é pênalti no Brasil, não é pênalti na Premier League. E muitas vezes o que é pênalti na Premier League não é pênalti na Espanha. Então, dentro de um mundo, você tem uma regra, mas orientações distintas. E aí, eu acho que isso também complica hoje muito o futebol. Além do que você tirar essa proximidade. Regra, orientação, que os árbitros recebem, instruções que os árbitros recebem. Eu brinco que quem faz a regra parece que impõe alguns pontos, não assiste futebol, não vê futebol, não entende de futebol, não gosta de futebol. Não é possível. Não é possível hoje que você dê um pênalti num jogador que tá correndo com o braço movimento natural. Num jogador que tá subindo para cabecear uma bola, que ele tem que fazer o movimento, ele não consegue subir com o braço colado no corpo, abaixado, e a bola toca no braço dele porque tá no movimento de descida. E você marca pênalti, porque esse braço bloqueou a passagem da bola. Então, assim, não é a realidade do futebol. Enquanto a gente não aproximar a regra, os árbitros, as orientações da realidade do futebol, a gente vai ter problema. E aí entra a questão de critério. E critério, a gente vê aqui, o que não falta é exemplo. Tenho certeza que vocês vão ter um monte. Mas aquele árbitro deu um lance assim e aquele outro não deu. E a gente vê a falta de critério até do árbitro em campo com o VAR.
No mesmo jogo. Né? Que o árbitro em campo faz uma leitura de um lance, viu o lance, fez uma leitura e o VAR vai lá e tem outra leitura. Você já vê critérios diferentes no mesmo jogo. Vocês vão lembrar, é assim, eu lembro muito pouco, mas eu sei que existiu. Quando tinham dois árbitros no campo, no Campeonato Paulista. Lembro. Aí um apitava metade e o outro apitava outra metade. Sim. Por que não deu certo? Porque eram critérios diferentes. Sim. O que um dava numa metade do campo, o outro não dava na outra metade do campo. Não funcionou. No VAR é diferente disso? Com um árbitro que está em campo? Não vão ter critérios diferentes também? É por isso que eu acho que o VAR, eu gosto do VAR, acho que ele corrige erros capitais importantes, mas eu acho que ele exagera, assim, ele aumenta muito a visão que a gente tem em dois aspectos. O primeiro, quando há um erro claro que passa pelo VAR, esse erro claro passa a ser mais assintoso ainda porque teve revisão. Sim. Né? Por exemplo, esse gol da Juve que você disse, ele poderia ter acontecido a mesma coisa numa era sem VAR. Existiria a reclamação na mesa redonda italiana, como existe hoje, mas é uma reclamação que, cara, fazia parte do futebol. Na semana seguinte, todo mundo esqueceu. Hoje, a indignação é tão grande porque ela passa pela chancela de uma segunda opinião e uma opinião revisada. E muitas vezes, por muito tempo, várias vezes ali, que enche até o saco do torcedor que vai no estádio e que não aguenta ficar esperando pelo lance ser decidido. Então, eu acho que o VAR, ele, no geral, eu não consigo dizer, mas na minha visão, e aí você discorde de mim se você acha o contrário, mas acho que ele diminuiu no grosso o número de erros, mas ao mesmo tempo, por ele ser uma revisão, ele exacerba muito o erro quando ele acontece. Você não acha isso também? Eu acho assim, eu não sou contra o VAR, eu falo isso. Eu acho que é uma ferramenta que tem que melhorar, porque nem no impedimento ela é 100%. A gente já viu erros do VAR com impedimento que seria factual e tal. Então, nem no impedimento, a ferramenta que a gente tem hoje, pelo menos no Brasil, não é 100%. Longe disso, tem margem de erro. E eu já fiz até matéria com profissional especializado na área, mostrando que você tem uma margem de erro de 30 centímetros, que é bastante. Porra. Então, 30 centímetros, uma margem de erro no VAR, 30 centímetros é isso aqui, ó. Exatamente. E a Inglaterra também tem matérias que mostram isso, a margem de erro do VAR. Até por isso que ela dá um jeito ali de um lance, de uma linha sobre outra ali, deixar que dá vantagem pro atacante. Então, tem que melhorar a parte tecnológica? Tem. Mas é uma boa ferramenta? É. Qual é o problema? O problema não é a ferramenta em si, no sentido geral, né? Tirando esse sentido que eu falei de melhorar o aparelho, a tecnologia, para você ter maior precisão. Você precisa ter maiores ângulos. Então, você tem uma diferença, por exemplo, aqui no Brasil, você faz jogos normalmente com 7, 8 câmeras. A semifinal da Libertadores, pelo regulamento, você tinha que ter no mínimo 17 câmeras. Muda muito. Ângulos para você avaliar um lance, porque um ângulo muitas vezes dá a impressão que foi pênalti, o outro você olha, você fala, nem tocou, não foi nada. Total. Inclusive, teve um do Rony assim, né? Teve. Então você vê essas coisas. O número de câmeras ajuda a aumentar a qualidade do produto VAR. A questão do impedimento, que você consegue ter mais linhas. A tecnologia em si precisa melhorar. Mas eu acho que o fundamental tá no ser humano que opera o produto. Eu li esses tempos atrás, acho que foi o perfil da Dona Lúcia lá, que é bem conhecido. E eu nunca mais esqueci, eu falei, eu vou usar esse exemplo sempre. O VAR, o grande problema virou o seguinte, sabe quando você tá na escola e aí a professora fala assim, prova com consulta. Você pode consultar o material e o seu coleguinha, você vai poder conversar com o seu coleguinha. E o VAR é isso, você vai lá, você pode consultar o material, conversar com o seu colega e mesmo assim você erra a questão. Show do milhão, vou pedir ajuda para os universitários. Aí o cara chegava e errava mesmo assim. Exatamente. Eu fico assustado ouvindo os áudios do VAR, que é uma barulheira desenfreada, assim. Uma confusão danada, tanto do árbitro estar em campo quanto na cabine, assim. E isso eu acho um ponto interessante, que, por exemplo, nós estamos aqui trabalhando.
Mas a gente está trabalhando num ambiente silencioso, num ambiente favorável. Uhum. Vamos pensar isso, eu não falo só pelo árbitro em si, né? Mas os próprios jogadores, os próprios treinadores, a própria imprensa que fica no campo, repórteres, né? Jornalistas, radialistas ali. Você muitas vezes tá trabalhando com milhares de pessoas xingando, cuspindo em você, jogando um copo de cerveja, de água, no seu ouvido, na sua orelha. Então, você tem um ambiente de trabalho no campo de jogo, muitas vezes insalubre. Né? E isso a gente vê que envolve jogador, que envolve treinador, e a arbitragem também. Pro Bandeira, pior ainda, porque o árbitro ainda tá lá no meio do campo. Pro Bandeira, vai bandeirar na Javari. Nossa. Entendeu? Vai bandeirar numa Vila Belmiro mesmo, que é tudo muito próximo. Então, é muito difícil você manter a sua concentração. Tem que ser uma pessoa extremamente focada para você conseguir atuar assim. E no VAR, quando a gente vê aquela barulho, aquela bagunça, é por quê? Porque o microfone do árbitro, ele tá ligado, né? Ele tá sempre ligado, ele não desliga. E o VAR tá escutando tudo que tá acontecendo no campo, tudo que o árbitro tá conversando ali com o jogador e tendo que decidir ali aquele momento e falando e aquela bagunça. Mas a gente vê muito isso. E eu também acho uma zona, mas ali eu acho muito difícil da gente conseguir mudar hoje. Só se fechasse o microfone do árbitro, que é algo aberto hoje. Árbitro e os assistentes. O do VAR é fechado, o do quarto árbitro é fechado. Então, esses, para falar, tem que apertar o botão. Eles só vão escutando tudo. Mas é uma zona. É uma zona. Só que você, no campo de jogo, trabalha com essa zona, com essa bagunça. E no VAR, você também tem que aprender a trabalhar.